Podemos sentar um instante. Queridos filhos, o 26º domingo do tempo comum, já na primeira leitura, o profeta Amós nos recorda que a postura de ficar muito ocupado em fazer nada não agrada a Deus. Sim, é muito triste quando alguém não tem a sensibilidade de olhar a necessidade ao seu redor. Não é só olhar no sentido de ver, porque por vezes vemos, mas isso não nos toca. Precisamos fazer com que esta barreira seja de fato tirada. É muito ruim quando perdemos a sensibilidade da dor alheia. É muito ruim isto. Ou então cresce em nós um egoísmo tão grande a ponto de pensar: bom, não posso fazer nada por este aí. É muito danoso, é muito ruim. Então o profeta nos recorda que não é esta a postura daquele que acredita em Deus. Depois no Evangelho, aqui nós temos Jesus que de novo conta uma parábola e é uma das poucas vezes que Jesus dá nome aos personagens da sua parábola, né? Nunca ele faz isto. Mas dessa vez ele diz que o pobre chama-se Lázaro. Lázaro significa aquele a quem Deus cuidou, aquele a quem Deus protegeu. Bonito, né? Um nome interessante. E a história Jesus conta, lembrando que aqui existe um homem rico e um pobre. Entendamos desde já, Jesus não está dizendo que Lázaro foi bom só por ter sido pobre e o homem é ruim só por ter sido rico. Não. Entendamos. Aqui Jesus quer nos dizer que o homem rico, ele não tinha esta sensibilidade. O seu pecado não era ser rico, o seu pecado era não olhar ao seu redor. Era fazer com que o dinheiro fosse o seu senhor. Nós devemos aprender a fazer o contrário. O dinheiro precisa ser o nosso escravo. E não o contrário, não nós sermos escravos dele. Não sejamos ingênuos, e aqui ninguém o é. Precisamos do dinheiro. Sem ele, não dá para termos aquele mínimo necessário. Nós bem sabemos o que o desemprego, o que a falta do dinheiro pode causar, né? De situações desastrosas para a manutenção da vida. Então não é isto que Jesus está condenando, não é o fato dele ter o dinheiro. É o fato de não ter a capacidade de olhar. Porque vejamos, Jesus diz que o pobre estava na porta dele. Então não era uma realidade longínqua, lá na África, lá longe, em que não se via. Não, estava na porta dele. E diz aqui, muito semelhante, né, à parábola do filho pródigo, e ele queria comer ao menos o que sobrasse da mesa do rico, mas nem isso lhe davam. Mas os cães ali estavam lambendo as suas feridas. Ou seja, mesmo, né, aqueles que não têm inteligência como os animais, estavam junto do pobre, mas aquele homem não estava junto. É isto que Jesus condena. E depois vejamos, Jesus deixa claro para nós essa parábola: o inferno existe. Não sejamos também bobos e ingênuos, não, aqui se faz, aqui se paga, o inferno é aqui mesmo, sei lá quais bobeiras mais se fala. Não, o inferno existe. Sim, e o caminho para ir para o inferno, Jesus deixa claro: basta nos fecharmos no egoísmo. Basta não termos esta sensibilidade. Basta acharmos que nos bastamos a nós mesmos. E vejamos que ele insiste para que Abraão mande um sinal aos seus irmãos que estão no mesmo caminho que ele. Estão no mesmo caminho. Minha gente, precisamos aprender a nos educar e a educar aqueles que dependem e convivem conosco para um caminho de generosidade, para um caminho de sensibilidade, para um caminho de humanidade.
Nunca precisamos tanto falar de ser sensíveis à humanidade, o que é uma coisa estranha, né? Não deveríamos falar de humanidade para seres humanos, mas se perdeu essa sensibilidade. Não tratamos aquele que está ao nosso redor como pessoa, como portadora de dignidade. E por vezes, até mesmo não por uma maldade intrínseca, mas porque não fomos educados para isso e não olhamos com esta dimensão, acabamos aumentando ainda mais a diferença, a desigualdade. O indiferentismo é algo terrível, terrível. Não ser capaz de se compadecer é uma das tragédias que assola qualquer pessoa. É isto que Jesus condena e é isso que nós precisamos estar atentos para não nos fecharmos. E que possamos, queridos filhos, fazer com que a nossa vida seja um bonito reflexo do amor de Deus, que não nos trata como merecem as nossas falhas, mas olha para nós com um olhar de misericórdia. Papa Francisco insiste na questão da misericórdia, porque só quem experimentou a misericórdia de Deus, só quem é sensível ao amor de Deus, é capaz de agir também com misericórdia. É capaz também de misericordiar. Um verbo bonito, né, que o Papa Francisco gosta de usar. Misericordiar é uma ação de agir com misericórdia na vida. Mas não é para parecer bonzinho, altruísta, benevolente, filantropo, nada disso. É porque no outro eu encontro dignidade. Porque o outro é meu irmão, porque o outro é um igual. Percebe a diferença? Aqui está a grande diferença. E este é o grande projeto de Deus para nós. Que possamos então, provocados pela liturgia desse 26º domingo do tempo comum, olhar de verdade a quantas anda a nossa sensibilidade para com o próximo. Que os nossos corações possam ser corações transformados e transformadores. Que as nossas mãos sejam mãos estendidas para acolher e para receber o amor e a misericórdia de Deus.